Olá, meus irmãos. Como nós podemos ver, o prédio da Igreja Batista de Jerusalém ainda continua fechado. Mas a Igreja do Senhor continua viva, continua atuante, continua fazendo a obra do Senhor. Mesmo em meio a essa pandemia, em nenhum momento a Igreja parou. A Igreja continua proclamando a mensagem de salvação, a Igreja continua fazendo a obra que o Senhor tem colocado em nossas mãos para fazer. Nós cremos que esse tempo de pandemia haverá de passar. Temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A palavra do Senhor diz lá em Jó, no capítulo 19, versículo 25: Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E é nessa certeza que nós firmamos a nossa fé. A certeza de que o Senhor é soberano, Ele está cuidando de nós, continua no controle de todas as coisas. E esse tempo haverá de passar e muito em breve nós estaremos todos juntos aqui novamente. Mas enquanto esse tempo não passa, nós continuamos fazendo a obra do Senhor. Continuamos servindo ao nosso Deus. Porque a igreja não é o prédio, a igreja somos nós. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. E nós louvamos ao Senhor pelo privilégio de continuar servindo ao nosso Deus, mesmo diante das adversidades. Que Deus nos abençoe, que muito em breve nós possamos estar juntos aqui novamente, louvando e adorando ao nosso Deus. Um grande abraço.
Graça e paz, meus amados irmãos, louvamos a Deus por estarmos juntos nessa manhã de domingo para celebrar ao Senhor pela nossa igreja. São 45 anos de organização da Igreja Batista Jerusalém. E nós louvamos a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito no decorrer desses 45 anos. Nesse dia nós queremos de fato agradecer ao Senhor, celebrar ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz, no Salmo de número 93, o Senhor reina, ele está vestido de majestade. O Senhor se revestiu de força e se preparou. O mundo está firme, não será abalado. Teu trono está firmado desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. Os rios levantaram ao Senhor, os rios levantaram seu ruído, os rios levantaram seu fragor. O Senhor é mais poderoso nas alturas do que o ruído de águas turbulentas, mais do que as ondas estrondosas do mar. Teus testemunhos são extremamente fiéis. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Nós podemos ver o salmista falando nesse texto do poder e da majestade de Deus. Interessante que o versículo 1, ele diz que o Senhor reina, está vestido de majestade, ele se revestiu de força e se preparou, e o mundo está firme, não será abalado. Esse texto já havia sido colocado no nosso programa, sem sabermos que, por exemplo, hoje, nessa manhã, sentiríamos o tremor de terra como sentimos em algumas cidades aqui da região. Mas o Senhor, ele de fato está sentado no seu trono. E o mundo está firme porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. Gostaríamos nós de, nesse dia, estarmos lá no templo, todos juntos, celebrando ao Senhor pelos 45 anos de existência da nossa igreja. Mas por conta da pandemia e do distanciamento social, estamos ainda com as nossas atividades online. Mas a igreja do Senhor, ela de fato continua viva, continua atuante, porque o Senhor, o nosso Deus, aquele que instituiu a igreja, continua firme, assentado no seu santo trono e cuidando de cada um de nós. Por isso nós não podíamos deixar de, nessa manhã, celebrar ao Senhor e durante todo esse dia agradecer a Deus pela história da nossa igreja, pelas pessoas que passaram e marcaram e aquelas que fazem parte e têm marcado a história da nossa igreja. Eu convido você que está conosco nessa manhã a compartilhar esse link e a, no seu coração, ter um sentimento de gratidão que te leve a colocar a sua vida diante do Senhor, numa atitude de rendição ao nosso Deus, porque o Senhor é bondoso e Ele tem cuidado de nós. Vamos orar? Pai querido, eu quero reconhecer o quão grande o Senhor é. Dizer que o Senhor é o nosso Deus. O Deus que, mesmo sendo todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, se importa com cada um de nós. E nessa manhã, Pai, nós começamos pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, e suplicando ao Senhor que purifique a nossa mente, o nosso coração, os nossos lábios, de forma que possamos prestar um culto agradável ao Senhor. Que tudo que façamos nesse dia seja de fato para a glória do Teu santo nome. Muito obrigado, ó Deus, pelos 45 anos de organização da nossa igreja, Igreja Batista Jerusalém, em Castro Alves. Nós te louvamos, ó Deus, pela maneira como o Senhor tem conduzido a história da Tua igreja, pela maneira como o Senhor tem sustentado o Teu povo e pela maneira como a Tua palavra tem chegado a tantos corações nos nossos dias. E pedimos, ó Deus, que nessa manhã e durante todo esse dia nós possamos render ao Senhor culto de louvor e adoração, culto de gratidão pela vida da nossa igreja, pela existência da nossa igreja e por tudo quanto ela representa nas nossas vidas, também como prova do Teu cuidado, do Teu amor e da Tua bondade sobre nós. Nós oramos agradecidos ao Senhor e pedindo a Ti que tudo que façamos seja dirigido pelo Senhor e para a glória do Teu nome. Amém. Queridos, nós estamos celebrando ao Senhor
pelos 45 anos de organização da Igreja Batista Jerusalém, a nossa igreja, no dia 31 de agosto de 1975. Estava sendo emancipada e organizada em igreja, a Igreja Batista Independente em Castro Alves. E posteriormente, como nós vamos ver daqui a pouco, passou a se chamar Igreja Batista Jerusalém. Eu quero convidar você para nesse dia estar realmente celebrando ao Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito na história da nossa igreja. Essa semana nós tivemos também alguns outros aniversariantes. Tivemos a Sofia e a Maria Helena na segunda-feira, dia 24. Na quinta-feira, dia 27, nós tivemos a irmã Rita e também Jaqueline. E amanhã, dia 31, é o dia propriamente dito do aniversário da igreja. E hoje nós queremos celebrar ao Senhor, porque de fato o Senhor tem cuidado de nós. E nada melhor do que começar a nossa manhã e o nosso culto pedindo ao Senhor que nos renove, pedindo ao Senhor que trabalhe em nosso ser, em nossa vida, de tal forma que possamos viver e refletir a luz de Cristo e a presença de Deus em nossas vidas. Nós vamos ter agora um momento de louvor e eu quero convidar você a louvar ao Senhor juntamente conosco nesse momento. Graça e paz, meus irmãos. Me sinto muito feliz de participar de mais um aniversário da nossa igreja Batista Jerusalém. Eu vou cantar um corinho. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque muito que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque muito que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, porque muito que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque muito que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Graça e paz, irmãos, em Cristo Jesus. Vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te
meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Graça e paz, queridos. Toda honra, toda glória, toda a nossa adoração e nosso louvor seja dada tão somente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvemos ao Senhor. Aleluia. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas leal, a Ele ministramos o louvor. Te exaltamos a ti, ó Rei Jesus. Te exaltamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Todos nós os consagramos só a ti. Aleluia.
ao Rei eterno, imortal, invisível, mas leal, a Ele ministramos o louvor. Te exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Te exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todos nossos ser a Ti. Te exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Te exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todos nosso ser a Ti. Consagramos todos nosso ser a Ti. Eu consagro todo nosso ser a Ti. Aleluia. Amém. Que nós possamos consagrar o nosso ser ao Senhor e adorar ao nosso Deus em espírito e em verdade, pedindo a Ele que a cada dia nos renove, que nos faça parecer cada vez mais com Cristo. Sabemos o quanto é desafiador, mas se o Senhor coloca diante de nós a necessidade de refletirmos Cristo, é porque Ele mesmo nos ajuda por meio da Sua palavra a vivermos uma vida que glorifique ao Senhor e que reflita a presença do nosso Deus. Eu quero dar as boas-vindas a todos os irmãos de diversos lugares que estão cultuando ao Senhor conosco nessa manhã. Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Se vocês puderem compartilhar esse link aí nas suas redes sociais, nós iremos alcançar um número ainda maior de pessoas para cultuar ao Senhor conosco nessa manhã e para também ouvir a palavra de Deus que nós teremos daqui a pouco. Eu tenho certeza que haverá de edificar e abençoar as nossas vidas. Mas, como nós dissemos, estamos celebrando ao Senhor pelos 45 anos de existência da nossa igreja. A nossa igreja, ela faz parte da Convenção Batista Brasileira. No início, fez parte da Missão Batista Independente e hoje faz parte da Convenção Batista Brasileira. A Convenção Batista Brasileira, esse ano, tem um tema. O tema é celebrando a glória do reino de Deus. Nossa divisa está lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, a parte B, que diz que o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. O Senhor da igreja e o Senhor das nossas vidas é Jesus Cristo. Ele é o Senhor e Rei de todas as coisas. Em suas mãos está o controle de todas as coisas. Por isso a Ele nós rendemos nosso louvor, a nossa adoração nesta manhã. Somos gratos a Deus pela Missão Batista Independente, pela Convenção Batista Brasileira, Baiana, Associação Batista do Vale do Paraguaçu, das quais nós fazemos parte. Somos uma igreja filiada a essas organizações e somos cooperadores do reino de Deus. Estamos trabalhando para expandir o reino de Deus, para anunciar as boas novas de salvação. Nós temos também a Junta de Missões Nacionais, a Junta de Missões Mundiais e a Convenção Batista Baiana, que tem os missionários espalhados pelo mundo inteiro. E nós fazemos parte desta obra. Nós fazemos parte. A nossa igreja é uma igreja missionária. A gente louva ao Senhor por isso. A igreja é fruto de missões. É fruto da obra missionária da Missão Batista Independente. E hoje a nossa igreja também faz missões, contribuindo para que outros missionários estejam no campo, levando a palavra de Deus e fazendo missões aqui onde nós estamos. Nesse exato momento, nós estamos fazendo missões, compartilhando a palavra de Deus através das redes sociais e alcançando um grande número de pessoas para a glória do Senhor. Mas veja, são 45 anos de organização. Mas como tudo começou? Talvez você tenha curiosidade de saber como começou a Igreja
Batista Jerusalém, e você vai nessa manhã saber como começou. Nós vamos agora ouvir um depoimento da nossa irmã Rita Frois, que vai nos mostrar como começou a Igreja Batista Jerusalém. Graça e paz. Que celebramos os 45 anos da Igreja Batista Jerusalém, desta cidade de Castro Alves. Como tudo começou? A Missão Batista Independente, com sede em Salvador, na Igreja Batista do Garcia, deixou o seu legado missionário, implantando inúmeras igrejas em nosso estado da Bahia, dentre as quais a nossa. Por muito tempo, a missão deu assistência ao ponto de pregação desta cidade, até que, em 31 de agosto de 1975, a congregação é organizada em igreja e passa a se chamar Igreja Batista Independente. Assume naquela data o ministério pastoral o pastor José Moura de Almeida. Em 1982, toma posse o pastor Antônio Alves dos Santos. Em 1984, ainda na gestão do pastor Antônio Alves dos Santos, em assembleia, por unanimidade, decide-se mudar o nome para Igreja Batista Jerusalém. Em 1985, considerando as limitações da Missão Batista Independente naquela época, a igreja decide desmembrar-se da mesma, ao tempo em que manifestou o seu reconhecimento e a sua gratidão pela assistência recebida da missão desde a implantação até aqueles dias. Não podendo ficar isolada, uniu-se à primeira Igreja Batista da cidade por um período de 9 anos, sem fechar o templo em nenhum dia. Prossegue a sua missão, ingressa na Convenção Batista Baiana. Entre os anos de 2001 a 2008, contou com os pastores Evaldo Costa de Santana, Everaldo Campos Assunção e Osiel da Silva Santos como pastores internos. Em 2009, a igreja empossa o pastor José Rosa da Silva Filho. Desde 5 de setembro de 2015, a igreja conta com o cuidado pastoral do pastor Elisângelo da Silva Oliveira, que tem sido um instrumento de bênção neste tempo até quando Deus determinar. Sou feliz por pertencer à Igreja Batista Jerusalém, onde fui batizada no mesmo ano da organização, em 1975. Portanto, 45 anos batizada nesta igreja. E assim, só temos que louvar a Deus. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Amém. Amém. Nós agradecemos a nossa irmã Rita pelo seu depoimento, relatando um pouco da história da Igreja Batista Jerusalém. Louvamos a Deus também pelo fato da irmã Rita ser uma das nossas irmãs que estavam no ano da fundação, da organização da igreja. Ela foi batizada, como ela mesma disse, no ano de 1975, o mesmo ano em que foi organizada a Igreja Batista Jerusalém, emancipada como igreja. E a gente louva a Deus pela sua vida, pela sua dedicação no reino de Deus e também por todos aqueles irmãos que fizeram e faz parte da Igreja Batista Jerusalém. Louvamos a Deus pela Missão Batista Independente, pela Igreja Batista do Garcia, pela Convenção Batista Baiana, pela Primeira Igreja Batista em Castro Alves e todos os irmãos que fazem parte, os pastores que passaram e aqueles que marcaram a história da igreja. Nós louvamos a Deus pela vida de todos os irmãos. Todos são
peças fundamentais, pessoas muito importantes e preciosas na história da nossa igreja. E hoje a igreja está celebrando ao Senhor pelos 45 anos, é porque tiveram homens e mulheres como esses, dedicaram suas vidas a servir ao Senhor, a pregar a palavra de Deus, a levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus porque o Senhor de fato tem levantado pessoas para realizar a sua obra. E nós hoje temos a responsabilidade de dar prosseguimento a essa obra grandiosa que foi instituída pelo Senhor, que nasceu primeiramente no coração de Deus. E hoje é nossa responsabilidade anunciar o evangelho e fazer Cristo conhecido aqui em Castro Alves e onde quer que o Senhor nos mandar e onde quer que o Senhor nos possibilitar chegar também através das nossas juntas missionárias. Deus continue abençoando a vida da nossa irmã Rita e de todos os irmãos e organizações que fazem parte dessa história tão bonita da nossa igreja. E alguns irmãos fizeram parte, estiveram aqui, congregaram juntamente com os irmãos, hoje residem em outras cidades, mas continuam com seu coração com sentimento de amor pela Igreja Batista de Jerusalém. E alguns desses irmãos, 2 irmãos, deram aqui os seus depoimentos e nós vamos ouvi-los também nessa manhã. Aquilo que a Igreja Batista de Jerusalém representa para esses irmãos, eu queria que você também pudesse estar assistindo nesse momento o depoimento dos nossos irmãos. Paz e graça, meus irmãos, que a misericórdia do Senhor continue sendo sobre nossas vidas. Falar sobre a Igreja Batista de Jerusalém. Falar sobre Jerusalém é família, é saudade, é lembranças maravilhosas de lindos momentos, é muito aprendizado na minha vida e fui muito abençoado aí. De excelentes lembranças, aprendizados como tive com meu pai adotivo, meu irmão Antônio Frois, todos os pastores interinos que tiveram aí, meu pastor que me batizou, meu pastor José Rosa que me casou, meu amigo, meu pastor Lucas, meu atual pastor Elisângelo, essa excelente pessoa maravilhosa. Saudade de muito churrasco aí do lado, saudade do projeto Sopão, saudade de bater um papo no final do culto, saudade de cada um de vocês ter um lugarzinho especial. E saudade de um grande amigo, que não tem como falar de lembrar de Jerusalém e não falar de André Moreno. A gente não pode nem se estender que o coração aperta. Mas Deus sabe de todas as coisas. Fico muito feliz por poder estar participando. Sei que seria uma alegria maior se nós todos pudéssemos estar juntos para nos abraçarmos, confraternizarmos. Seria muito maravilhoso. Mas em tudo Deus seja louvado. Eu sei que aí a gente, quando fala de Jerusalém, não desmerecendo as outras pessoas, mas a gente sempre tem aqueles mais achegados. A gente lembra de Lucas, Bequinho, de Santo, Tônia Rosa, Rita, Helena, irmão Gilberto cochilando às vezes, irmã Kátia, irmã Eurives, Fátima, as crianças, é muito maravilhoso. Nosso grupo de louvor. Que Deus continue abençoando essa igreja, que essa família maravilhosa sempre permaneça firme nos pés do Senhor. Um feliz aniversário para a nossa igreja Batista Jerusalém. Eu estou muito alegre por essa data feliz que o seu Deus proporcionou a esta igreja. Eu sei quanto esta igreja ama, porque eu tive essa prova na minha própria vida. Eu nem queria vir mais para outra igreja, porque meu marido já tinha sido pastor de tantas igrejas, mas a gente não se domina. A gente canta, nem sempre será para o lugar que eu quiser, que o mestre me tem de mandar. É tão grande a seara, a se embranquecer,
na qual eu terei de ceifar. Eu quero fazer o que queres, Senhor, serei sustentada por ti. E quero dizer o que queres, Senhor, que a serva tua deva dizer. Amém. Agradecemos a Deus pela vida do nosso irmão Valdec, pela vida da nossa irmã Erenice, que falaram aquilo que a Igreja Batista de Jerusalém representam para suas vidas, e com certeza a vida dos irmãos é também muito preciosa para nós. Que Deus continue abençoando o irmão Valdec, a irmã Rosana, também a irmã Erenice, o pastor José Rosa, e a todos que com certeza gostariam de dar um depoimento, de falar daquilo que a igreja representa na sua vida. Eu tenho certeza que muitas pessoas já foram e têm sido poderosamente abençoadas pela Igreja Batista de Jerusalém. São 45 anos de organização. Imagine quantas pessoas já passaram nas organizações missionárias, mensageiras do rei, embaixadores do rei. Nós louvamos a Deus pelas mulheres cristãs em missão, pela união masculina, hoje os homens de honra, pelos amigos de missões, pelas crianças, a Unijovem, os adolescentes, todos os adultos, nossos irmãos idosos, pessoas tão preciosas que fazem parte da igreja. Nós temos dito que, de fato, a igreja não é o prédio, a igreja somos nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja do Senhor, e é por isso que a igreja continua viva, continua firme, continua atuante. Mesmo nesse tempo de pandemia, onde não podemos estar juntos lá no templo, mas podemos estar juntos cultuando ao Senhor e realizando a obra do nosso Deus. Deus continue abençoando a vida desses nossos irmãos e de tantos outros. E nós tivemos a oportunidade de contactar e de receber também o depoimento de alguns pastores que fazem parte da história da Igreja Batista de Jerusalém. Nós vamos ouvi-lo nesse momento e tenho certeza que cada irmão que está conosco vai ser também edificado e vai lembrar do quanto esses pastores fazem parte, né? Eu digo fazem parte e não fizeram, mas fazem de fato parte da nossa história, da história da nossa igreja. Vamos ouvir então aquilo que os nossos pastores disseram para a nossa igreja nesse dia de celebração. Amados irmãos da Igreja Batista em Jerusalém, que alegria poder falar, me dirigir a vocês nesse momento festivo, nesse mais um ano de organização, e eu tenho certeza que com muitas vitórias, com a graça de Deus sobre vocês, isso para a gente nos traz muita alegria. Saber que esse povo amado, e também eu me sinto amado todas as vezes que estou aí, eu sinto esse amor de perto e carrego vocês em meu coração, nas minhas orações, pedindo sempre ao nosso bondoso Deus que cubra de bênção vocês, a família de vocês, e que faça essa igreja cada dia mais próspera, poderosa na palavra, na direção do Senhor, sobre a instrumentalidade do pastor Elisângelo, a quem nele abraçamos a todos. Não vou citar nomes aqui, porque seria injusto esquecer o nome de alguém. Então, nós amamos a todos. E agora que eu tenho um parente aí, tenho co-sogros aí. Então, uma alegria muito grande. Cada vez me sinto mais parte dessa família. Então, recebo o nosso abraço, meu abraço da minha família aqui, Soraya, da nossa igreja, a primeira Igreja Batista de Dávila, também, que completa 45 anos de organização esse ano também. Que Deus abençoe a todos e faça-os sempre muito felizes e abençoados. Olha, para todos, um ósculo santo. Irmãos dessa igreja maravilhosa, Igreja Batista de Jerusalém, quero desejar aqui a vocês toda a felicidade, parabéns por mais um ano de organização. Sinto feliz por ter participado em pouco tempo dessa história. Foram dias, anos felizes juntamente com os irmãos, e dizer que todos vocês moram no nosso coração. Quero deixar para você aqui a palavra de Deus, quando ela diz assim: no demais, irmãos, seguem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Esse texto
é realmente a cara dos irmãos que formam a Igreja Batista de Jerusalém. Pessoas que se importam, que trabalham, que buscam, que unem-se a Cristo e uns aos outros para a expansão da obra do Senhor. Quero deixar aqui os meus parabéns, quero deixar aqui também abraço ao casal de ministros que estão aí, o pastor Elisângelo, sua esposa, sua família. Que Deus abençoe todos esses irmãos, que a graça do Senhor seja cada vez mais multiplicada sobre a vida de cada um de vocês. Avante, Igreja Jerusalém. Deus continue vos abençoando rica e abundantemente. Ao nosso abraço, em nome de Jesus. Igreja Batista Jerusalém, que grande alegria estar nesse momento falando com vocês. Trago minha memória e no meu coração boas lembranças dos momentos vividos aí quando pastoreei essa comunidade de fé e, claro, fui pastoreado também, cuidado pela amada igreja. Nesses dias de festividades, onde a igreja comemora mais um aniversário, eu quero desejar para vocês que continuem persistentes, firmes, caminhando na obra do Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que a graça de Cristo Jesus abençoe a todos e todas, que continue sendo, cada um de vocês, expressão visível do reino de Deus, de Cristo Jesus, no mundo, aí em Castro Alves, nesse lugar tão especial. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Estou muito feliz em ter passado como pastor desta igreja em 2008, quando nós começamos a nos conhecer. A igreja me chamou e eu aceitei o desafio para assumir o pastorado da igreja, numa fase muito difícil da minha saúde. Eu havia saído de uma cirurgia e estava ainda em recuperação, mas mesmo assim a igreja me convida, aqui chegamos e trabalhamos com os irmãos. Eu tive a felicidade de encontrar uma igreja comprometida com o reino de Deus, comprometida com cada irmão, comprometida com a denominação em âmbito nacional, estadual e local. A fraternidade foi marcante na vida, foi marcante em nossa vida durante o tempo que aqui estivemos com os irmãos. Dou graças a Deus, foi uma época muito feliz. Esta igreja vou levar a lembrança, é a última igreja que eu pastoreei. Minha idade já está bastante avançada, já estou naquela fase de canseira, mas estou bem, estou feliz porque eu tenho a oportunidade de ainda curtir estas lembranças gostosas do tempo que aqui passamos. Eu agradeço a Deus tudo aquilo, todo o estímulo que os irmãos me transmitiram. Uma coisa interessante que eu achei nesta igreja foi o seguinte: eu voltei a fazer tratamento após a cirurgia. Eu viajava para Salvador toda semana, passei um período viajando toda semana. E mesmo assim a igreja me tolerou, me suportou. Eu dou graças a Deus por isso. Enquanto eu estava fazendo o tratamento, não senti aquela depressãozinha natural quando a gente se afasta do ministério. Essa eu só vim sentir quando me afastei do pastorado desta igreja em 2015. Deus continue abençoando os amados irmãos e que a fraternidade, o compromisso com o reino de Deus, o compromisso com cada irmão, com a denominação batista no Brasil, continue. E a palavra do Senhor nos garante esta igreja. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus os abençoe. Amém. Olá, amados, graça e paz. Eu sou o pastor Elson, pastor da Igreja Batista do Garcia,
Igreja Mãe da Igreja Batista Jerusalém, e temos acompanhado, mesmo que à distância, o ministério do pastor Elisângelo, a vida desta igreja, que começou como congregação em 1918. O pastor Pedro Borges e o missionário José Nunes, de nossa congregação, nossa igreja, iniciou esse trabalho, e em 1975 organizada a igreja. O pastor José Moura foi seu primeiro pastor, e queremos deixar aqui a nossa saudação da Igreja Mãe e a nossa alegria. Os irmãos estão já se aproximando do jubileu, não é? E eu queria deixar as palavras do Salmo 119, verso 111, que diz: os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. A palavra do Senhor, a própria pessoa de Jesus, sendo a alegria desta igreja, e no poder do Espírito Santo, que o Senhor os faça prevalecer e ser instrumentos de graça nessa cidade e a partir daí para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe rica e abundantemente. Amém. Que bom, né? Podermos ouvir esses pastores que fazem parte da história da nossa igreja, que marcaram e que têm marcado a nossa vida. A gente louva a Deus pela vida desses homens de Deus, pela vida do pastor Evaldo, pastor Everaldo, pastor Oziel, pastor José Rosa e o pastor Elson, que é o pastor da Igreja Batista do Garcia, que é a mãe, pastor da Igreja Mãe da Igreja Batista de Jerusalém. Inclusive, o primeiro pastor após organizada, como disse a nossa irmã Rita, foi o pastor José Moura. E o pastor Pedro Moura, filho do pastor José Moura, essa semana gentilmente nos enviou, né, essa foto da ata de organização da nossa igreja no dia 31 de agosto de 1975. Então eu quero agradecer também ao pastor Pedro Moura pela sua gentileza em nos enviar esse documento muito importante, histórico da nossa igreja, e também pelos pastores que deram seus depoimentos. Que Deus continue abençoando a vida e o ministério de cada um dos nossos amados irmãos. Louvamos a Deus, porque a igreja do Senhor é exatamente isso. Cada um fazendo um pouco, e o reino de Deus vai se expandindo, a obra do Senhor vai sendo realizada. E nesse dia nós só temos de fato a agradecer ao Senhor. E como expressão dessa gratidão, deste louvor a Deus pela vida de homens e mulheres que por aqui passaram e até hoje fazem parte da nossa igreja, nós vamos também ouvir um poema declamado pela nossa irmã Fátima, que fala justamente sobre gratidão. Louvor, só louvor. Hoje não te escrevo, Senhor, para nenhum pedido. Quero que seja apenas louvor. Como o canto de um passarinho, como o rio que no seu leito corre, como um botão que se transforma em flor. Um poema que se faz hino, qual incenso chegou aos teus pés. Nem pedido, nem queixa, nem voto, Senhor, mas louvor ao Deus grande que és. Como és grande, Senhor, como és grande, muito além do que eu possa cantar, mas do que o verde de todas as matas, que é a areia de todas as praias, que é a água de todo o mar, mais do que 1 milhão de estrelas, que cintila no azul lá do céu, mais do que as flores de 1000 primaveras. É a tua grandeza, meu Deus. Como és grande, Senhor, como és grande. Em cuidado, bondade e poder, quando falta todo recurso, é que a alma começa a entender. Quando todas as portas se fecham e até a esperança se vai, só fica uma frase nos lábios: Deus é grande, é bom e é Pai. A ti, pois, Trino Deus, toda glória, Deus Pai, Filho e Consolador, que todo joelho se dobrem, proclamando que és o Senhor, e que todas as vozes se elevem em louvor, só louvor, só louvor.
E é assim que está o nosso coração hoje. Só louvor, só gratidão a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito na história da nossa igreja. Estamos já nos aproximando do momento da mensagem, vamos daqui a pouquinho estar ouvindo a palavra do Senhor, mas nós vamos agora ouvir mais uma canção, e essa canção nos mostra o porquê nós continuamos firmes. Porque o Senhor vive e é nele que está a nossa esperança. E assim como a nossa irmã Fátima falou de louvor, e hoje nós temos que louvar, mais do que nunca, louvar ao Senhor pela vida da nossa igreja, nós vamos nesse momento também, com a nossa irmã Marli, adorar, bendizer o nome do Senhor, dizendo que porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, está nas mãos do meu Jesus, que vive está, vive está, vive está. Amém. Nossa fé, a nossa esperança está em Jesus, que vivo está. É por isso que nós nos mantemos firmes como igreja e continuamos avançando, porque a obra do Senhor não para.
Jesus foi crucificado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. E nós estamos com os nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que é o alfa e o ômega, o início e o fim. É nele que está a nossa fé, é nele que está a nossa esperança, é nele que nós cremos, é nele que nós esperamos e confiamos por toda a nossa vida. E nós temos nessa manhã a alegria de ter conosco para compartilhar a palavra do nosso Deus o pastor Lucas Frois. Pastor Lucas é filho da igreja, não é? Conhece a igreja desde que nasceu, e a gente louva ao Senhor pelo privilégio, pela alegria de poder nessa manhã ouvir a palavra do Senhor sendo ministrada através do pastor Lucas. O pastor Lucas é casado com a irmã Naara, o sogro dele já apareceu aí no vídeo, já deu depoimento anteriormente. A nossa irmã Rita também já falou da história da igreja. E a gente louva a Deus por essa família e por, nesse momento, ouvir o Senhor falar conosco através da vida do pastor Lucas. Nós vamos orar e passar para ele, então, a palavra, para que ele possa, nessa manhã, nos abençoar com a palavra do Senhor. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por tudo que nós já ouvimos até aqui, por tudo que nós já pudemos sentir, por tudo que nós já pudemos vivenciar aqui nesta manhã, nesse culto de gratidão ao Senhor, pelos 45 anos de organização da nossa igreja. E nesse momento, Pai, nós temos certeza de que o Senhor falará aos nossos corações através da ministração da Tua palavra por meio do pastor Lucas. Nós o apresentamos ao Senhor, e assim como o Senhor falou ao seu coração, eu peço ao Senhor que esteja usando o teu servo para falar aos nossos corações nesta manhã e nos edificar e nos fortalecer em tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito na história da nossa igreja e nas nossas vidas. Nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Muito bem, pastor Amém. Lucas, seja bem-vindo, Deus o abençoe, a palavra agora está contigo. Amém. Graça e paz, meus queridos irmãos. Confesso aos irmãos que é emocionante, né? O pastor Elisângelo aí abalou mais os nossos corações do que esse tremor de terra de hoje pela manhã, com essa programação, né? Com esses vídeos, com essas lembranças. Isso nos leva a entender o valor, né, da comunhão, o valor de estar junto, o valor da igreja, né, da alegria do encontro com os irmãos. Quando aquelas portas, a porta da igreja ali se abriu no vídeo, eu pude enxergar cada irmão em seus lugares ali sentados. Isso foi realmente bastante emocionante e nós louvamos a Deus pela existência dessa igreja, né? Ele falou aí, eu nasci nessa igreja, tive o privilégio de ser o primeiro enviado ao seminário, né? Primeiro seminarista da igreja, primeiro que enfrentou aí o concílio, a consagração, e eu louvo a Deus pela existência da igreja de Jerusalém, por fazer parte dessa família, por todos os irmãos que estão agora, né, em suas casas, não podem estar no templo, mas estão louvando junto conosco, e nós só temos a agradecer a Deus por tudo isso, por ver os irmãos cantando, ver a irmã Fátima, né, declarando essa poesia, e realmente é só louvor, só louvor. Nós só temos a agradecer a Deus, louvar o Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que ainda irá fazer em nossas vidas. Nós temos um versículo, irmãos, que é a nossa divisa. Apocalipse, o pastor já citou, né? Apocalipse 11, versículo de número 15, que nos diz assim: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Essa é a versão que nós usamos, né? Na igreja, muita gente usa século 21. Vou ler novamente. O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ou seja, ele reinará para sempre. Nós temos um tema, por sinal, o tema da convenção esse ano, né? Celebrando a glória do reino de Deus.
Nós temos aí trabalhado nos últimos anos essa ideia do reino de Deus, né, transformados pelo poder do reino, anunciando o reino de Deus com poder. Nós vivemos, né, vivendo o reino de Deus, ensinando a mensagem, e agora nós estamos celebrando a glória do reino de Deus. E por que não a gente ampliar esse tema, né? Celebrando a glória do reino de Deus em tempos de crise, em tempos de pandemia, em tempos de dificuldade. É possível celebrar essa glória do reino de Deus? Né? Então, nós louvamos a Deus pela convenção que vinha abordando esse tema, explorando esse tema nos últimos anos, nos levando realmente a pensar e a viver esse reino de Deus. E eu me lembro no seminário do pastor Jair, nosso professor no seminário, em um dos bate-papos nossos, ele falava acerca do concílio, e ele nos aconselhava, olha, dê respostas práticas, respostas simples no concílio, né? Para a gente não ficar inventando. Então, o exemplo que ele deu justamente foi o reino de Deus, eu nunca esqueci. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus. Ou seja, é o governo de Deus sobre as nossas vidas. Porém, essas poucas palavras, elas, como nós costumamos falar, né, elas dão pano para manga. Nós podemos levar aqui dias e dias falando sobre o reino de Deus. E a história, por que isso? Porque a história relata, irmãos, as sucessivas investidas do Senhor, do nosso Deus, para se tornar esse rei da sua criação, e o homem se rebelando, né, caindo, quebrando os acordos, as alianças, e Deus se mantendo fiel a todas as alianças que fez. A nossa história, a história da humanidade, essa história de rebeldia, né? É a história de desobediência, mas também uma história em que a gente percebe o amor de Deus e a fidelidade à sua palavra, às suas promessas. Deus se mantém firme nos seus propósitos, firme com as suas promessas e cumprindo tudo aquilo que promete o ser humano, ainda que o homem caia, né? Caia durante essa caminhada. E eu gostaria de destacar um momento na história, a gente até estudou, acho que uns 2 anos, isso aqui na nossa igreja, acerca dos juízes. Nós temos um tempo bastante delicado ali, quando Josué morre, as coisas vinham caminhando bem, Josué morreu, e o povo agora se vê desorganizado, né? Que vê em desordem, um caos total, um momento bastante delicado da história do povo de Deus. E Deus levanta juízes e juízes, aqueles que ouviam a voz de Deus, conduziam bem o povo, mas quando esse morria, o povo novamente se distanciava do Senhor. Infelizmente, isso acontecia. No final de Juízes, a gente vê que a coisa está realmente bastante terrível. Episódios tristes, lamentáveis são narrados ali. O livro de Juízes faz 4 menções, 4 frases iguais ao longo do livro, e é o que fecha o livro, o último versículo do livro. Ele diz assim, o meu povo, eles dizem que o povo caminhava, fazia o que parecia reto aos seus corações, porque eles não tinham rei. Né? Naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia reto aos seus corações. É isso que está narrado no final de Juízes. E o último juiz de Israel, nós sabemos que foi, então, Samuel, que também foi profeta, que foi juiz, que foi sacerdote. Porém, os filhos dele desagradavam ao Senhor. Eles recebiam suborno, propina, né? E davam sentenças, vendiam as sentenças. Infelizmente, Samuel teve um comportamento totalmente diferente e os filhos vinham desse jeito. De maneira que o povo não queria aquele governo, os filhos de Samuel sendo juízes sobre eles, e começam a olhar para as outras nações e pedem um rei. E aí, a gente vê que em Juízes já fala que naquele tempo, né? O livro de Juízes fala que naquele tempo não havia rei, e agora o povo pede um rei. E Samuel se entristece, ora ao Senhor, e nós temos então uma declaração de Deus, assim,
né, que nos toca profundamente, né? Ele diz: Samuel, atende ao povo, atende o que eles estão te pedindo, porque eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim, para que eu não governe sobre eles. Isso foi o que Deus falou a Samuel. O povo me rejeita, eles não me querem como rei, eles não querem que eu governe sobre eles. Isso que eu queria que nós entendêssemos, né? O governo de Deus. E Deus, então, manda que Samuel atende o pedido, e vem Saul, que não foi um rei muito bom, como nós conhecemos a história, e Deus mostra como é que se escolhe um rei para o seu povo, escolhe Davi, porque a visão de Deus é diferente da nossa, né? O texto destaca isso, que o Senhor olha para o coração, o homem olha a aparência. Olharam para a aparência de Saul, escolheram Saul, e Deus olhou para Davi, para o seu interior, escolheu Davi, de maneira que ele fez uma aliança com Davi, que o trono de Davi não passaria. Infelizmente, o povo novamente cai, peca, a nação se divide, isso com já um dos familiares de Davi, um neto de Davi, mas ele continua reinando, e o outro reino se afasta, e nós temos então essa ruptura do reino, né, em Israel. O reino do norte foi dominado, totalmente dominado e destruído, e permaneceu ali Judá, né, com a sua sede em Jerusalém, o reino do sul caminhando, com reis que eram da linhagem de Davi, tudo tranquilo, mas o povo, de novo, se rebela, né? O povo age em rebeldia, em desobediência. E aí a gente tem aquela Senaqueribe tentando invadir, Ezequias era o rei, uma passagem muito conhecida, que Ezequias ora ao Senhor, Deus livra aquele povo, mas aí Ezequias adoece, Deus manda que ele coloque a casa em ordem, o profeta Isaías vai lá, avisa ele o que ele tinha que fazer, ele ora ao Senhor, Deus concede mais 15 anos de vida, e ele fica muito feliz, e começa a comemorar aquilo, e vieram pessoas visitar, e dentre aquelas pessoas vieram alguns homens da Babilônia. Eles vieram, entregaram presentes, uma carta do rei. Ezequias, tão feliz, mostrou todo o seu reino para eles, todas as fraquezas e as fortalezas do rei. Tudo eles conheceram. E o profeta volta ao rei e diz: olha, virá o tempo em que esses mesmos homens, os homens do mesmo lugar, vão vir, vão levar tudo para lá. Vão invadir, vão destruir a cidade, vão levar o que tiver no templo, os teus sucessores, os teus filhos serão levados. E ele, como não seria nos dias dele, ele ficou tranquilo, imaginando que seria uma coisa bastante distante, que ele não passaria por aquele constrangimento, né? Aquela crise, aquele momento delicado na nação. Irmãos, Ezequias morreu, Isaías morreu, 100 anos depois, mais ou menos 100 anos depois, vieram os homens, então, da Babilônia, né? Morreram Ezequias, Isaías e tudo mais, mas a palavra de Deus continuava viva. A profecia do Senhor estava lá. E o povo em desobediência pagou, né, pelo preço. A Babilônia invadiu, destruiu Jerusalém. Nabucodonosor tinha levado jovens e mais jovens, foi levando o povo, até que por fim destruiu o templo, destruiu a cidade, matou quem resistiu, levou escravo quem resolveu se entregar, deixou alguns pobres para que morressem, de repente acabasse com aquela cultura dos hebreus. Enfim, todos foram levados à Babilônia, uma situação triste, um banho de sangue em Jerusalém, o templo foi destruído, tudo se acabou. E agora imagine a Babilônia. Se já foi feia a cena, na Babilônia você tem um jugo terrível, tem a servidão, tem a opressão, tem o domínio, tem as imposições que eram feitas, né? Tem os decretos, tem a fé sendo ofendida e sendo as pessoas sendo obrigadas a se curvarem diante de estátuas e
e outras coisas mais, e deuses da Babilônia, e muitos se rendiam para não morrer. Tudo isso porque nós não queriam aceitar o governo de Deus. O governo de Deus. A situação realmente ficou caótica. O Salmo 137 descreve um pouco disso. Eles descrevem o seguinte, que junto aos rios da Babilônia, eles penduraram as suas harpas, colocaram lá porque eles não tinham alegria nenhuma, eles não podiam tocar, longe de casa, longe de Jerusalém, longe do templo. Era só tristeza, desesperança, né? Eles não tinham esperança, tristeza e saudade do seu lugar de origem. E aí a gente fica impressionado com a situação que o povo de Israel passou a viver. E o momento que nós vivemos é um momento também bastante delicado. E desde o início de fevereiro, eu tenho encontrado assim, um pouco de consolo num texto sagrado, justamente desse período do exílio babilônico. É quando chega a palavra de Jeremias àquele povo cativo, né? Jeremias envia uma carta àquele povo cativo e estava escrito lá, no capítulo 29, que o Senhor tinha planos a respeito do seu povo, né? Jeremias 29, os versículos de 11 a 13, ele diz assim: porque eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e vireis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Esse texto vem falando comigo porque em janeiro já havia alguns rumores dessa pandemia, né? Já ouvimos falar que um médico na China tentou alertar quanto ao surgimento de um novo vírus, né? Nós começamos a perceber ali naquele período já a Itália sofrendo, a Espanha também, mas no Brasil as coisas estavam aparentemente tranquilas, os aeroportos estavam abertos, né? As festas populares foram mantidas pelos governantes. Mais uma vez, infelizmente, nos desfiles dos carnavais aí da vida, a fé cristã sendo ridicularizada, ou pelo menos tentando, né? Essas pessoas tentando ridicularizar a fé. Mas dias depois estávamos também, irmãos, no caos, né? E os casos começaram a aparecer, o número foi crescendo, a coisa ficou séria, aqueles que zombaram de Deus dias antes, agora se comportavam diferente, todos tiveram que se trancar em suas casas, o comércio sofreu, o cidadão também, e sofre até hoje, o dólar do jeito que está, estourou, né? Os voos passaram a ser cancelados, o transporte passou a ser suspenso, tudo parou, muitas pessoas foram desempregadas, inclusive em nossa cidade, o desemprego começou a crescer. E nas redes sociais, um verdadeiro coliseu, as disputas, as brigas, discussões políticas ridículas. E, infelizmente, até o povo de Deus se rendendo a esse sistema, né, rapidamente tomando partido para defender o seu e acusar o do outro. As pessoas intensificaram o desrespeito, né, uns aos outros, às autoridades também, né? Não se respeita mais os políticos, né? O Supremo tem sido aí o tempo todo esculachado, zombado, né? Xingamentos terríveis. Enfim, em meio a tudo isso, eu queria dizer que, por fim, as igrejas foram fechadas, ou seja, as portas dos templos foram fechadas. E num momento como esse, em que nós devíamos purificar nossas mentes, né? Infelizmente, muitos preferiram poluir, perdendo tempo com coisas que não edificam. Estabeleceu-se um verdadeiro caos em 2020.
E a gente vai vendo, cada hora a gente vê uma coisa nova surgindo e assustando a gente, como hoje pela manhã, né? Esse tremor que a gente nunca viu falar disso em nossa cidade, em nossa região, e as coisas vão acontecendo. Então, um verdadeiro caos. As pessoas já dizem, olha, eu não vou contar 2020, né? A terra está em desolação e ruína, assim como a casa de Judá com o exílio na Babilônia. E nós nos perguntamos, então, como devemos nos comportar, né, diante de tudo isso, em meio a tudo isso? Tem como celebrar o reino de Deus em tempos de dificuldade, em tempos de pandemia? Né? Nós temos sim, irmãos. O grande problema é que essa celebração do reino de Deus acontece mediante as nossas atitudes como servos do Senhor. A celebração do reino de Deus acontece com o reconhecimento do agir de Deus através das nossas vidas. Para que ele agisse em favor do seu povo, que estava cativo lá na Babilônia, ele recomendou, olha, me busquem e eu virei a vocês. E eu mudarei o vosso destino. Que palavra maravilhosa. Eu mudarei o vosso destino, eu mudarei a situação. Eu vou transformar. Basta que me busquem. Vocês vão me encontrar. Eu me deixarei ser encontrado por vós. É o que o Senhor diz. E para celebrar a glória de Deus, em tempo de pandemia, nós precisamos ser equilibrados. Precisamos de equilíbrio. Equilíbrio em tudo que nós nos envolvermos. Né? No momento da pandemia, nesse momento que nós vivemos, o que mais testemunhamos foi desequilíbrio. Infelizmente, desequilíbrio por parte de políticos, desequilíbrios por parte de amigos nossos, pelo dia a dia, até por nossos irmãos, desequilíbrio. E nós precisamos manter o equilíbrio em nossas relações, em nossas amizades, em nossa espiritualidade, em nossas conversas, né? Em nossa vida social, nossas postagens. Nós precisamos de equilíbrio. Faço minhas palavras, né, do pastor José Rosa, né, que apareceu no vídeo há poucos instantes, e disse que todo extremo é perigoso. Muitas vezes nós ouvimos isso aí. Todo extremo é perigoso. No momento sensível, no momento que falta esperança, no momento de insegurança, de incerteza, nós precisamos proferir palavras de bênção, falar do amor de Deus, falar da esperança que encontramos em Jesus. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E não nos envolver, né, com coisas que não edificam o povo, que não vão nos levar para lugar nenhum. Até protestos, porque as igrejas estavam fechadas, nós vimos muitos. E nós perguntamos por quê. Qual o problema em fechar as igrejas? Qual o problema em obedecer, né, a essas normas? O rei Salomão, ele tem uma frase, um versículo interessante, que ele diz assim, não seja visitante próximo, visitante frequente na casa do teu próximo, para que ele não se canse, não se aborreça de você. O visitante extremista é o visitante que cansa o amigo. E não é por isso que a gente não vai na casa do nosso amigo, não nesse tempo que a gente não pode visitar, né? Mas a gente precisa ser equilibrado. Ser equilibrado. E a gente vê o desequilíbrio até nesse protesto. Nós precisamos ter cuidado para que a gente não se torne nem o fariseu, que é aquele que tinha um zelo tremendo pelo templo, infelizmente, que até em morte consentia. Né? Jesus foi falar que o templo ia cair, ia ruir, desejaram a morte de Jesus no mesmo momento. A gente não pode se tornar fariseu, mas também a gente não pode blasfemar. O templo tem a sua importância, sim. Né? A gente vê a relação dos judeus ali, do povo hebreu com o templo, é de que o templo era a habitação de Deus, e sem o templo, Deus estava sem casa, então Deus não estava com eles, estava distante do seu povo. Esse era o entendimento deles. Então, quando o templo caiu,
caiu a esperança do povo, a tristeza bateu, eles estavam na Babilônia, sabendo que o templo tinha sido destruído. Não há esperança para nós, é o que eles pensavam, porque Deus não está conosco. Quando, na verdade, a mensagem vai muito além, né? E assim como eles não entenderam, parece que muitos hoje também não entendem. Os templos podem ser fechados, mas a igreja do Senhor continua viva. O pastor Elisângelo acabou de falar. Né? Acabou de falar. Se o templo ruir, a minha adoração não vai ruir, a sua também, eu espero que não. Mas o templo também tem sua importância. E nós não podemos nos tornar blasfemadores. Né? Tem pessoas que abrem demais a mente para essa ideia do templo, que a adoração vai além, e desvalorizam o templo. Não é assim. Nós temos uma experiência justamente na Babilônia, do rei Belsazar, que pegou os instrumentos do templo e usou na sua festa promíscua, né, com prostituição, bebedeira, e usou os instrumentos, os utensílios do templo ali. Naquela mesma noite, ele teve uma visão, que a gente diz que foi a mão de Deus escrevendo, né? Mene, mene, tekel, faci. Deus contou o teu reino, né, e o reino acabou. Chegou o fim, porque você foi pesado numa balança e foi achado em falta. O reino vai ser dividido e entregue aos medos e persas. Naquela mesma noite, o reino dele acabou. Então, nós não podemos permitir que blasfememos ou desvalorizemos o templo. O templo tem a sua importância, sim, e nós precisamos, assim que os templos estiverem todos abertos e todos em segurança, nós precisamos lotar os nossos templos para mostrar a todos que a igreja do Senhor continua firme e forte. E o inimigo das nossas almas, que se alegrou quando as portas foram fechadas, talvez ele tenha pensado em se alegrar e logo se entristeceu ao perceber que nós estamos vivos, firmes em Cristo Jesus. Então, continue cantando alegremente ao Senhor, mesmo sem poder adentrar as portas do templo. Foi emocionante ver a porta da igreja ali em Jerusalém aberta e imaginar cada irmão em seus lugares. Mas continuemos cantando, firmes, conscientes de que Deus nos ouve onde nós estamos agora, porque nós estamos unidos e estamos em comunhão com o Senhor. Tá joia? Que Deus, então, nos faça entender. Sermos equilibrados em todas as nossas relações, inclusive essa relação nossa com a nossa igreja, com o nosso templo, com os nossos irmãos. Precisamos ter equilíbrio em tudo. Precisamos também, irmãos, ter a intimidade, manter essa intimidade com Deus. O povo cometeu 2 delitos, diz a palavra do Senhor, Jeremias 2. Abandonou o Senhor, que é fonte de águas vivas, e cavou para si cisternas furadas que não retêm água. E não teve jeito. O cativeiro veio. O exílio veio. De forma semelhante, nós viemos parar nessa situação. Alguns falam, né, naquela expressão, no olho do furacão, no meio de tudo, no meio de uma pandemia. E o que fazer? Como se comportar diante ou no meio de uma pandemia? Os amigos de Daniel, eles nos ensinam, né? São um exemplo para nós, Sadraque, Mesaque e Abednego, inclusive são nomes que foram dados na Babilônia, Misael, Ananias e Azarias. Eles nos deram exemplo. Nós não podemos nos diminuir, nos prostrando diante de algo que não pode exercer nenhum poder em nossas vidas, que não pode se expressar, e que não faz diferença nenhuma. Exigiram que todos se dobrassem diante de uma estátua, em reverência e adoração, e eles disseram, não, nós não vamos nos dobrar, o nosso governo não é desse mundo. Deus é que é o nosso governador, o nosso rei. Não vamos nos dobrar. E aí vem a palavra do rei taxativa, vocês vão pagar o preço, vão ser jogados na fornalha, pois pode nos jogar, pois o Senhor há de nos livrar, e ainda que não nos livre, não nos dobraremos diante da tua estátua, ó rei, nós vamos nos dobrar apenas diante do Senhor. Eles foram jogados na fornalha, mas Deus os livrou, irmãos. Deus livrou. Jogados na fornalha, mas pela intimidade que eles mantinham com Deus. Nenhum fio de cabelo sequer se queimou. Né?
Daniel é outro exemplo. Daniel orava diariamente ao Senhor. E estava na Babilônia também, assim como seus amigos. E foi desafiado a deixar de orar. E tramaram contra ele, porque tinham inveja dele. E teve um decreto também do rei: se orar algum Deus, vai ser lançado na cova dos leões. E pegaram Daniel orando. E entregaram ao rei, mesmo com o rei, né, com a simpatia que tinha com Daniel. Daniel teve que pagar por aquilo que estava fazendo, pela atitude correta que tinha, pela sua intimidade com Deus. E foi jogado na cova dos leões. Mas o Senhor fechou a boca dos leões. E por conta da sua intimidade com Deus, Daniel saiu dali sem um arranhão sequer, né? Jeremias também é outro exemplo para nós. Ele sofreu perseguições e prisões. A intimidade com Deus era tanta que aqueles que invadiram Jerusalém disseram a Jeremias: você pode escolher ir ou ficar aqui. Jeremias disse: eu quero ficar entre o meu povo. E Jeremias ficou. Eles abriram precedentes a Jeremias por conta da sua intimidade com Deus. Infelizmente, ele sofreu perseguição por parte de profetas, falsos profetas. Foi preso, foi jogado num poço, foi preso no pátio da guarda, no Palácio Real, foi preso num tronco, sofreu, né, chorou, lamentou, né? Por quê? Porque ele denunciava o pecado, pregava o arrependimento, profetizou o exílio, profetizou também o fim do exílio. E Jeremias perseverava, continuava em sua intimidade com Deus. E nós precisamos aprender com as experiências desses homens de Deus. Não podemos nos dobrar diante do sistema. Hoje todas as regras estão sendo ditas pela mídia. Eu estava pensando nisso hoje pela manhã. Eles dizem como nós devemos nos vestir, como nós devemos caminhar, como conversar. Fala até agora, hoje até a aceitação do corpo, né? É muito comum a gente ouvir esse tipo de discurso. E existe um problema sério, que é a obesidade. E eles falam assim de aceitação do corpo em detrimento às questões da saúde. Agora, irmãos, é complicado, porque eu tive a experiência de subir uma escada ao primeiro andar e me cansar por conta do peso. E hoje subi com facilidade 3 andares. Então, eu acho que a gente fica valorizando demais essas instruções que o sistema nos dá. E a palavra é taxativa: olha, não vos conformeis com esse mundo. Não entre em conformidade com o sistema desse mundo. Sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Cuide da sua vida, da sua saúde. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Mantenha a sua vida numa ligação de intimidade com Deus. Aproveite que você tem mais tempo nesses últimos meses. Leia mais a Bíblia, descubra mais detalhes nas histórias, leia um bom livro para ajudar a sua devocional, invista na sua área espiritual. Tem sido um tempo bom para mim nesse sentido, e que seja para você também. E nós precisamos também, além de manter o equilíbrio, né, e além de manter a nossa intimidade, perseverar nessa intimidade, nós precisamos preservar a nossa fé e a nossa esperança. É através da fé que nós vemos a realização do milagre, é através da fé que nós vemos os livramentos do Senhor, através da fé nós vemos o fim do sofrimento. O que nós queremos nesse momento é que passe esse tempo rapidamente. E nós precisamos manter a nossa fé e a nossa esperança, pois o fim de tudo chegará. No momento certo, né? No momento que Deus tem determinado os seus propósitos. A palavra de Deus no livro de Jó, o pastor citou há poucos, que eu sei que o meu Redentor vive, né? Por fim se levantará. E eu gosto muito do versículo 2 do capítulo 42 também, que diz que Deus tem os seus propósitos, nenhum deles pode ser impedido. Então, no momento certo, o Senhor se levantará. Ao observarmos o que o profeta Jeremias disse ao povo, nós percebemos que se tratava de um homem convicto.
Ele perseverava na fé e mantinha viva a sua esperança. Ele instruiu o povo, olha, construam as suas casas, casem, tenham filhos, porque há esperança da saída desse cativeiro. Há esperança, virá o fim. E quando o fim chegar, o que é que ele estava ensinando ao povo? Deus precisava de um povo numeroso, Deus queria, desejava que o povo fosse numeroso, pois tinha um projeto grandioso para fazer. Eles iam reconstruir o templo, eles iam reconstruir as cidades. E Jeremias deu um exemplo tão grande, que comprou logo um terreno nas terras desoladas. Quem vai comprar um terreno, investir num lugar que ele sabe que ele não vai poder voltar, né? Investir num lugar que não tem esperança de futuro nenhum? Jeremias investiu no terreno, porque ele tinha certeza de que Deus iria entrar em providência e logo eles sairiam da situação. Logo, eu digo, logo que chegasse o tempo determinado. E esse fato de comprar esse terreno me fez lembrar um casal de irmãos lá em Coroa Vermelha, uma senhora de 82 anos e o seu esposo, ele tinha 91 anos. E ela nos disse assim, olha, ela descobriu que tinha um irmão na igreja que era corretor e disse, irmão, eu estou querendo vender a casa, eu e meu esposo, a gente quer ficar perto dos filhos, lá em Minas Gerais. O senhor é corretor, passa lá em casa, avalia o nosso imóvel. E no dia que ele foi naquela casa, eu fui com ele. E foi interessante a experiência, porque nós chegamos lá, encontramos aquele senhor de 91 anos, sentado no batente, né, como a gente fala, no batente de casa, consertando um banquinho de madeira. E o irmão entrou, olhou a casa e saiu, voltou, conversou com aquele senhor e disse assim, sobre a situação, tal, não falou da venda da casa. E ele disse, olha, eu estou com um projeto para essa casa, aquele senhor falou. Eu quero bater laje, eu quero construir em cima, quero... Aí começou a montar um projeto e falar os sonhos que ele tinha ali. E nós saímos daquela casa, e quando nós saímos, aquele irmão, que era o corretor de imóveis, começou a rir. Disse assim, pastor, você viu o que o irmão fulano disse? Eu estou impressionado. Um senhor de 91 anos, cheio de projetos de construção, que é uma coisa que demora tanto tempo, é longo prazo, construção. Que otimismo desse senhor. Ele achou estranho, né? Para a idade daquele senhor, porque o natural é uma pessoa já com 90 anos, ficar mais sossegado, né, com a família, esperando o tempo passar, já fez tudo o que tinha de fazer, e aquele senhor, com esses sonhos. E enquanto aquele irmão ficava ali estranhando aquela atitude, eu me lembrava do texto de Joel, que diz que os velhos terão sonhos. Com certeza os velhinhos que estavam lá na Babilônia sonhavam em sair. Muitos, né? Mas muitos também se acostumaram. Infelizmente, se acostumaram com a Babilônia e ficaram por lá, né? Muitos não saíram porque foram muitos anos até que viesse o fim do exílio. Mas o fim do exílio veio. E eles acreditaram, muitos acreditaram na palavra de Jeremias, porque perceberam a verdade na sua mensagem. Perceberam que vinha realmente de Deus. E eles mantiveram a fé viva e a esperança também, né, inabalável, né? Então, observaram o exemplo de Jeremias, se prepararam para o retorno, pois perseveraram na fé. O período que nós vivemos nos é estranho também, assim como o exílio. Não desejávamos viver, né, isso tudo que estamos vivendo. Porém, assim como o tempo passou e o povo saiu daquele sofrimento, acontecerá conosco. Por isso nós precisamos nos preparar e permanecer com a nossa fé firme, inabalável, e a nossa esperança viva, né? Esperando, claro, firmemente no Senhor. E eu pergunto a você nessa manhã, né? Como está a sua fé? Né? Se abalou ou continua firme nesse momento de pandemia? Os que confiam no Senhor, irmãos, eles não podem ser abalados. Os que confiam no Senhor, eles são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nós não podemos nos deixar abalar. A glória, é que nós estamos falando de celebrar a glória do reino de Deus. A glória consiste em honra exaltada, em louvor.
Também pode significar esplendor, magnificência ou bem-aventurança, em sentido terrestre ou celestial. Pode referir-se ao esplendor ou o brilho do ser divino. A presença de Deus, a própria presença de Deus, é chamada de glória, por causa do seu estado exaltado. Então, nós percebemos essa glória de Deus, pois temos certeza que Ele tem planos a nosso respeito. Por isso, nós celebramos ao Senhor. Por isso, nós celebramos a sua glória em meio à crise, em meio à pandemia. Há um texto interessante da palavra de Deus, lá Jesus falando com os seus discípulos, seus seguidores, sobre a construção, os dois fundamentos, a casa sobre a areia e a casa sobre a rocha. E ele diz, olha, se você constrói a casa sobre a areia, pode vir a chuva, bater e ruir a sua casa. Mas sobre a rocha, não. Ela fica firme. Porque a mesma chuva que chega para uma casa, chega para outra. O mesmo tempo delicado, de insegurança, de incerteza, de falta de esperança que chega para quem está firmado na rocha que é Jesus, chega para aquele que não está firmado. E aí, quem não está firmado rui, mas quem está firmado em Jesus, ele permanece. Ele não se abala. É isso que Jesus está nos ensinando. Então, Deus tem preparado para nós um futuro, assim como a sua palavra diz. Nós podemos celebrar porque em Deus está a esperança para as nossas vidas. Podemos celebrar porque sabemos que se clamarmos, o nosso Rei nos ouvirá e virá ao nosso encontro. Nós podemos celebrar a glória do reino de Deus, pois temos a certeza de que Ele continua no controle e se deixará ser encontrado, assim como a sua palavra diz, e virá até nós e mudará o nosso destino, mudará a situação. Nós podemos celebrar a glória do reino de Deus, mesmo nesse momento de crise, pois sabemos que a sua palavra permanece para sempre. Mas o restante é passageiro. O restante passa. Todas as coisas passam. A palavra do Senhor permanece firme. Assim como morreu Isaías, Ezequias, a palavra do Senhor permaneceu firme e o exílio veio. Assim como morreram muitos, a palavra dele permaneceu firme e a saída, o fim do exílio também chegou. A saída do povo, a libertação daquele povo da Babilônia chegou. Então essa pandemia vai passar, com certeza, em nome de Jesus. Celebremos, pois, então, a glória desse reino, a certeza de que ele está operando em nosso favor, dele que trabalha, ele age em nosso favor, e ele é quem nos dá esperança. Esperança de um futuro, a esperança de dias melhores. Os planos do Senhor são de prosperidade, de bem e não de mal, que é para nos dar um futuro e esperança. Então, que Deus nos ajude, nós possamos buscá-lo, invocar o seu nome, encontrá-lo, e que tenhamos, então, nosso destino mudado, em dias melhores, vividos na presença do Senhor, em nome de Jesus. Vou passar a palavra, então, ao nosso querido pastor Elisângelo, nesse momento. Amém. Que palavra abençoada, né? Louvamos a Deus pela vida do pastor Lucas. E, de fato, né? Como o pastor Lucas falou, nós devemos, nesse tempo, manter o equilíbrio e manter a nossa intimidade com Deus e preservar a nossa fé e a nossa esperança. E podemos, de fato, celebrar a glória do reino de Deus, porque em Deus está a esperança da nossa vida. Se clamarmos, Ele ouve e nos vê, e Ele continua no controle de todas as coisas. Que Deus continue te abençoando, pastor Lucas. Inclusive, eu coloquei aí embaixo o endereço da sua página no Instagram, Teologarte, né? Porque eu tenho certeza que muita gente está nos acompanhando de diversos lugares, vai querer continuar sendo abençoado, não só hoje nas ministrações, mas através do conteúdo que você tem postado também ali no Instagram. Então, depois é só acessar aí o Teologarte, ser edificado também. Como o pastor Lucas falou, nossa esperança está no Senhor, nossa esperança está
nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina. E nós vamos orar agora, agradecendo ao Senhor por tudo que nós pudemos ver e ouvir aqui nessa manhã, pelo cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Eu vou pedir ao pastor Lucas que faça também essa oração, né? E após a oração nós vamos estar finalizando a celebração dessa manhã, mas não termina o culto. A gente vai continuar cultuando ao Senhor e à noite nós vamos estar juntos novamente às 19h30. Você que está nos assistindo já está convidado para estar conosco, conectado às 19h30, para ser mais uma vez edificado pela palavra do Senhor. Então nós vamos ouvir nosso pastor Lucas orando agora ao Senhor, agradecendo por tudo que nós pudemos vivenciar aqui nesta manhã. Amém. Pai, nós te louvamos, ó Deus, te louvamos porque o Senhor é grande e o Senhor está sobre tudo e todos. Nós te louvamos, ó Pai, por tudo que tem feito, pela força que nos tem concedido. Te louvamos, ó Deus, porque nós acreditamos, temos a certeza de que o Senhor continua no controle de tudo. Nós sabemos, ó Deus, que alguns foram atingidos nesse período, por esse vírus, mas o Senhor esteve sustentando, fortalecendo e mudou o quadro, Deus. Nós rendemos graças ao Senhor pela recuperação de cada irmão nosso que se viu acometido por essa enfermidade. Nós queremos, ó Deus, te louvar, porque nós sabemos que nós encontramos a esperança no Senhor. Esperança de um futuro, esperança de, ó Deus amado, de percebermos o teu agir. Nós temos a certeza de que o Senhor já tem agido e que muito em breve nós estaremos totalmente livres disso, podendo andar tranquilamente, em segurança, ó Deus. Nós queremos, ó Deus amado, te agradecer por tudo. Nós queremos te agradecer pela vida dessa igreja, pela vida do pastor, todos os pastores que passaram por essa igreja, que nos abençoaram nesses 45 anos de caminhada da Igreja Batista de Jerusalém. Nos ajuda, Senhor, a manter o equilíbrio em tudo que nós estivermos fazendo. Porque, ó Deus, é necessário que as pessoas vejam que a tua imagem refletida em nossas vidas, Deus. Que as nossas ações possam ser um reflexo da tua glória, que as pessoas possam ver a tua glória manifesta em nossas vidas, ó Deus. Nós pedimos também que nos ajude na intimidade contigo, que nós possamos, ó Deus, permanecer firmes, ligados ao Senhor, que nós possamos, ó Deus, manter a nossa fé sem abalo algum, que nós possamos, ó Deus, manter a nossa esperança. Nós possamos a cada dia, Senhor, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nossa esperança está no Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem planos a nosso respeito. Por isso nos abençoa, nos guarda e cumpre, ó Deus, em nós os teus propósitos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Ok, queridos, então, à noite, 19h30, vamos estar juntos. Pastor Lucas vai estar novamente ministrando a palavra do Senhor. E você já está convidado a celebrar ao Senhor conosco. Que Deus abençoe a todos. Vamos finalizar com outro vídeo agora, com algumas fotos daquilo que Deus tem nos permitido fazer nesse tempo de pandemia. E vamos finalizar então com esse vídeo. Que Deus nos abençoe. Até a noite, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado a você que esteve cultuando ao Senhor conosco nessa manhã, em nome de Jesus.